Não te ouve, tá desligado. Nós hoje, nós hoje vamos fazer nossa primeira live para tratar de um problema que nós estamos enfrentando, né, enquanto professores, na época da pandemia, onde está sendo nos imposto uma educação de forma remota e que a gente tem tido muitos relatos de muitas dificuldades, tanto por parte da comunidade quanto dos alunos quanto dos professores, pela sobrecarga de trabalho agora na época de pandemia. Então, nós queríamos conversar aqui, nós trouxemos os nossos colegas que trabalham, temos a presença do nosso colega de Alegrete, o professor Eric, né, historiador, professor de filosofia em Alegrete, e que nos brinda, né, com a sua presença, professor Felipe, diretor da Escola André Poente, militante do movimento sindical, a professora Iara, a professora, aliás, funcionária de escola, vice-diretora do núcleo, que hoje está como substituta do professor Pablo, que se licenciou para concorrer a um cargo eletivo, e que coordena, então, o 20º núcleo da nossa região. Também temos a presença da professora Daniele Crefe, nossa secretária do 20º núcleo, e essa que vos fala, sou representante 1 por 1000 do 20º núcleo e ex-diretora por 3 gestões. Muitos me conhecem, meu nome é Cleusa Velli. Quero agradecer a todos, então, novamente a presença, e queremos, inicialmente, colocar, então, da situação que a gente vive, né, onde nós estamos há mais de 3 meses sem aulas presenciais, e de repente, nós que fomos instruídos e fizemos a nossa formação para trabalhar presencialmente com nossas turmas, e sabemos, né, do valor que tem da interação entre nós, professor e aluno, né, da interação e da dialética necessária no dia a dia, né, do acomodar e desacomodar, do trocar experiências, né, do debater os assuntos que são necessários. De repente, nos vimos diante da imposição, diante dessa crise, né, sanitária, de ter que trabalhar de forma remota com os nossos alunos, muitos de nós sem ter sequer um plano de dados que comporte, né, usar as tecnologias, ou até mesmo muitos dos nossos alunos sem sequer ter um aparelho de celular, e em muitas regiões de nosso estado, né, sem sequer ter sinal de celular, ou até mesmo um plano de dados, né? Muitas famílias nessa época, antes mesmo da pandemia, nós sabíamos que havia uma multidão de desempregados, né? E os filhos desses desempregados frequentam as escolas públicas, e há que se considerar de que muitas pessoas não têm um celular, ou não têm a internet para poder fazer trabalhos, baixar filmes, né, ou pesquisar no YouTube algum conteúdo, né, uma videoaula que seja, para sanar suas dificuldades. Então, dentro dessa conjuntura toda, nós estamos agora já, o governo se antecipando na compra de plataformas do Google, e aí agora essa semana ele já vem vindo sendo debatido e apontado, inclusive por nós, colegas que vão se debruçando nessa questão, preocupados com o que está acontecendo, porque a gente sabe que temos que a Google, que é a Google Sala de Aula, que são as plataformas que quase todas as escolas estão usando, né, e que agora o governo do estado, através da Fundação Lehman, também traz, e que muitos colegas que já usavam, como o caso da escola da minha filha, que aqui o Rondon usava o Google Classroom, que agora tem que
usar o outro que é oferecido pelo governo, então se abandona a mesma plataforma, da mesma companhia, e se passa a se usar os demais, faça um novo e-mail, inclusive, que ela teve que fazer para acessar essa plataforma, e o que nos preocupa muito é o que saiu até essa semana, tem um livro que saiu, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, onde uma autora se chama Sassana Zuboff, ela aponta de que o perigo, né, inclusive ela diz que o Facebook e o Google, né, aquilo que nós já sabíamos, que a essência dessas empresas é extrair, analisar e sistematizar dados e vender informações aos seus usuários, né? E o que é muito preocupante, então, agora, uma vez que a maioria das escolas já, inclusive, muitas sem sequer ter pegado autorização dos pais, né? Muitos menores, inclusive, fizeram um e-mail e estão usando, então, as plataformas digitais oferecidas pelo governo do estado, né, comprados com o dinheiro da educação. E, além do mais, eu queria, então, abrir, então, para o nosso colega Eric, inicialmente, depois passar, talvez, para o Felipe, para a Yara. Não sei se nessa ordem, se vocês têm outra sugestão, de repente, a Yara fazer a saudação em nome do núcleo, né? Inicialmente, depois deixar para o Eric falar um pouco sobre a precarização das nossas relações de trabalho, também o perigo que isso significa para nós que estamos, então, iniciando esse processo de privatização, né, da escola pública com maior evidência, assim. Então, Yara, eu vou passar para ti primeiro para fazer a saudação, então, para os nossos convidados, e depois a gente segue, então, com a fala do Eric e do Felipe. Até, como a Yara vai falar agora também, seria interessante, né, como a Yara é a única a única trabalhadora na educação aqui que também é funcionária, né, e nós somos professores, seria legal também ela dar uma visão, assim, né, porque ela deve conhecer mais funcionários, né, de como é que está sendo essa angústia, assim, porque a gente ainda consegue estar em teletrabalho, né, os funcionários eles não conseguem nem fazer o teletrabalho, então eles devem estar mais angustiados por causa disso, que eles não conseguem fazer o trabalho deles, né. E até a questão de que, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também, de que a maioria dos funcionários dependem de transporte público para ir para as escolas também, né? Então isso, a Yara pode falar um pouquinho, né? E depois a gente pode abordar também essa questão. Ok, então, boa noite para os nossos convidados, boa noite para os que vão nos assistir. Hoje a gente vai tentar falar um pouco do IAD, né? O professor Eric vai nos dar uma explanação sobre o assunto. E como funcionária, representante agora na direção do núcleo, né? Eu posso falar um pouco, sim, dos funcionários, que eles estão bem angustiados, porque, como disse o professor Felipe, nós não temos como fazer um teletrabalho. Os únicos que conseguem fazer isso são o pessoal da secretaria, né? E merenda, limpeza e integração com o aluno não tem como fazer, né? Então, eles estão bastante preocupados, inclusive com algumas direções e escolas querendo que eles vão para a escola, né? Para fazer hora lá, pegando ônibus, enfrentando toda uma situação que, principalmente nesse momento, né? Nessa semana que entramos na bandeira vermelha, ainda tínhamos colegas que tinham que ir até a escola. Isso fica muito preocupante, porque a situação é bem difícil, além da situação financeira, né? Enfim, a situação não está fácil para ninguém. Os professores cheios de trabalho e tarefas em casa, né? Além do trabalho doméstico, e a mesma coisa os funcionários, nessa angústia de ter que ir para a escola ou não ir. Nós temos os funcionários contratados também, que passam por uma dificuldade muito grande, né?
aquela história, o medo grande de perder o emprego caso não compareçam, mesmo às vezes sendo de grupo de risco. Então a situação é bastante delicada. Eu não vou falar muito mais, vou passar agora para o nosso convidado, o Eric, né? Não vou me alongar muito, se depois tivermos mais alguma coisa a gente pode falar, ok? Passo a palavra agora para a Cleusa, chamar o Eric. Liga o teu Eu não microfone, estou te Cláudio. ouvindo. Ainda não deu. Ainda não deu, Cleusa. Cleusa. Não te ouvimos ainda. Deu, agora deu. Deu, Desculpa fala aí. agora. Agora sim. Eu disse que eu acho que a gente tem que combinar um tempo, né? Eu acho que... Quanto tempo tu acha que precisa para colocar, Eric? Uns 10, 15 minutos? Pode ser, pode ser. Pode ser? Então, Sim, tá, sim. fique à vontade, então, e aí depois a gente complementa o Felipe, tá? Fique à vontade. Bom, primeiramente, né, queria agradecer a oportunidade. Acho que a discussão é extremamente necessária nesse momento, principalmente porque os colegas estão perdidos dentro dessas transformações extremamente rápidas, tanto no campo educacional e, como muito bem lembrado, nas relações diretas de trabalho com os funcionários da escola, que, na verdade, são a ala mais precarizada e não de agora a ala que é um alvo primordial, né, das transformações de degradação das relações de trabalho. Há quanto tempo nós não temos um concurso público para os funcionários que prestam serviço tanto na limpeza quanto até mesmo secretaria? Muitos estavam assumindo ainda no final do ano passado os seus cargos devidamente conquistados via concurso público para funcionários de secretaria após anos de luta judicial. Nós temos que lembrar disso. Inclusive, muitos com um apoio, digamos, efêmero, para não dizer quase inexistente, das representações sindicais. E claro, quando a gente diz isso, não é uma tentativa de diminuir a importância fundamental do sindicato dentro dessas novas reformulações aí de degradação das relações de trabalho. Na verdade, o sindicato ele se mostra cada vez primordial para a manutenção, né? E, infelizmente, eu tenho que dizer que só manutenção dos direitos. Há poucas décadas atrás a gente poderia falar de ganhos, né? Mas hoje, infelizmente, a classe trabalhadora, em termos mundiais, está numa luta defensiva. Algo que, infelizmente, de novo, tem que falar essa palavra, infelizmente, no Brasil, nem mesmo essa luta defensiva nós estamos conseguindo colocar a campo. Nós estamos perdendo direitos de forma subsequente, desde os anos 90. Teve um período ali com um pouco mais de negociata, mas uma negociata no sentido conciliador de classes nos governos do PT, e após 2016, após o golpe parlamentar de 2016, nós tivemos uma enxurrada de ataques à classe trabalhadora, enxurrada de ataques à formatação das relações de trabalho, uma enxurrada de ataques, principalmente à educação. Quiçá agora, neste governo, onde não tivemos, já vamos para o terceiro ou quarto ministro da Educação, o último não dá nem para dizer que foi ministro, porque não chegou a assumir, né? Então, isso mostra o abandono do sistema educacional e a quebra de uma lógica que muitas vezes ficou internalizada, até mesmo na categoria dos trabalhadores em educação, que é a lógica de que a educação transformaria o mundo. A educação não transforma o mundo. A educação, como diz Stephen Meszaros, na grande obra, grande no sentido de seu significado simbólico, não porque o livro é minúsculo, que é o Educação para Além do Capital.
no qual o Estivando Mesaros coloca claramente, se eu não me engano, na página 62, não estou com o livro aqui, ele está na minha biblioteca ali, só lembrei dele agora, um lapso, que a educação, ela por si só, ela é uma ferramenta que pode servir ao capital ou pode servir para o empoderamento das classes trabalhadoras, do seu papel e da sua função de uma forma crítica. Mas a educação por si só não transforma o mundo. Então nós temos que um pouco fugir dessa ilusão quase idealista. Por quê? Porque se nós fugirmos dessa ilusão idealista, nós vamos nos empoderar no sentido de lutar. E luta não digo no sentido também idealista. A luta se dá a partir das ferramentas de classe como o sindicato, que, como eu havia colocado, pouco tem dado apoio às resistências diretas da própria classe. E não digo só o CEPERS, mas eu digo todos os sindicatos em conjunto. Há sindicatos que estão praticamente natimortos, só existem na parte burocrática hoje em dia. A própria categoria dos entregadores de iFood, dos aplicativos, mostraram na sua greve geral, que se deu ontem, né, dia 1º de julho, a necessidade extrema de ter uma organização de classe. Né? E a necessidade de uma organização de classe no organizar a resistência, coisa que nós não vimos. Então, dentro desse processo aí que a pandemia, ela foi terrível em todas as maneiras. Eu não compactuo com uma certa parte da esquerda que coloca a pandemia como uma abertura de portas quase que utópica para grandes transformações positivas. Como está na obra recém-lançada do Zizek, né, do Slavoj Zizek, que se chama Pandemia. Eu não compactuo com essa posição, infelizmente, mas não compactuo também de uma posição marxista, é claro. Há um outro filósofo chamado Byung-Chul Han, sul-coreano, professor na Universidade de Berlim, que ele diz: os vírus não fazem revolução. O vírus é um elemento que se torna concreto no sentido de que ele vai afetar e já afetou todo o sociometabolismo do capital, e quando eu digo sociometabolismo do capital, estou me referindo a toda a maneira com que a sociedade capitalista se reproduz. A educação faz parte dessa reprodução. O Brasil, na década de 30, tinha 60% de analfabetos. Mais 20% que se agregavam a isso, que eram de analfabetos funcionais. Praticamente 80% da população brasileira era analfabeta. A partir daquela constatação, que nós estávamos muito atrás da Argentina, que a Argentina já tinha 80% de alfabetizados. E a Argentina possibilitou uma socio-reprodução a partir da educação do seu capital, que a Argentina teve períodos de muito maior crescimento econômico que o Brasil, e estava socialmente muito mais desenvolvida que o Brasil. Mesmo com as crises a partir de 2001, lá do governo Menem, a Argentina ainda se mantém hoje com uma educação muitas posições à frente do Brasil. Quando o Brasil deu-se conta dos entraves que a falta de investimento em educação traziam para a própria socio-reprodução, para o próprio desenvolvimento do capital no Brasil, sim, começou-se a investir. E o Brasil começou a abrir as portas para a sua industrialização per si, né? Não mais só baseada, só lastreada no capital externo. Então, educação faz parte do socio-metabolismo do capital. O vírus influenciou totalmente em como se dá esse socio-metabolismo, inclusive parando esse socio-metabolismo em muitas partes do mundo e quase parando no Brasil. Pois bem, dito isso, no campo educacional, a educação teve que se adequar da forma mais rápida possível
a essas novas exigências. Mas aí que fica a pergunta, e agora vamos para uma questão bem concreta. Temos condições do ensino EAD? Muitos dirão, não. Bom, vamos aos dados. No Brasil, a média de uma pesquisa de 2018 mostrava que o Brasil tinha, em média nacional, 69,7% de acesso à internet. Na região sul, se mostrava um dado de 71,2% de acesso à internet. Dito isso, saiu mesmo, se não me engano foi no Datafolha, no ano de 2019, em agosto de 2019, uma pesquisa mais aprofundada. E essa colocava qual era a maneira de acesso à internet, né? E qual era a qualidade desse acesso. Bom, vamos pegar a região sul. Na região sul, dos 71,2% que tem acesso à internet, praticamente 95% utilizavam primordialmente o celular. E computador só estava presente em 45% das residências. E isso, computador, né, sendo o notebook, o personal computer, apenas 45% das casas tinham computador. Parte deles, mais de um terço deles, bem desatualizados. Né? Até como eu disse, porque a grande maioria só acessava primordialmente pelo celular. Então, quando haveria um investimento, primordialmente se dava a prioridade na troca do celular do que o investimento no computador. Bom, dito isso, pensemos, a família vai investir nisso? Ontem mesmo nós tivemos um dado que saiu no IBGE que pela primeira vez mais da metade da população brasileira não tem acesso a um emprego formal. Isso são mais de 100 milhões de pessoas na informalidade precarizada, são mais de 100 milhões de pessoas, lembrando, isso calculando, né, agregou, são 12,9% do PA, ou seja, da população economicamente ativa que está desempregada. Né? A população economicamente ativa do Brasil é um pouco mais de 100 milhões. Mas, agregando isso a quem, a parte que não faz parte da população economicamente ativa, nós temos aí uma contagem de mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao emprego formal. E aí, notem comigo, se isso é uma precarização, um aumento da degradação do tecido social, em termos econômicos, em termos de acesso à renda básica, desde o início da pandemia, imaginem isso agregado a um outro dado, um dado ainda de 2018, de dezembro de 2018, segundo o próprio IBGE, que no Brasil, mais da metade da população já vivia com uma renda per capita que não chegava a R$ 419. R$ 419 per capita para mais da metade da população, são mais de 100 milhões de pessoas. Enquanto isso, para ter uma ideia do nível de desigualdade em que nós nos encontramos, o mesmo IBGE nos mostrava, com base em dados da própria Receita Federal, que somente os 6 bilionários mais ricos do Brasil, os 6 bilionários mais ricos do Brasil, a maioria deles sócios da Ambev, hoje tomei uma brama e ajudei a enriquecer mais ainda esses 6 bilionários. Os 6 bilionários mais ricos do Brasil detêm a mesma riqueza que os 100 milhões de pessoas que têm acesso a R$ 419 per capita. Esse dado é alarmante. E aí, é neste Brasil que se quer falar em ensino EAD. É neste Brasil, das condições precárias de acesso à moradia, das condições precárias de acesso à saúde, das condições precárias de acesso ao saneamento básico, à segurança pública, ao alimento, que se quer falar em educação à distância. Educação à distância, ela já tem dados para nos apresentar. Ela não é uma menina novinha que chegou ali
e que vamos analisar para saber a que ponto ela pode chegar. A EAD já está no Brasil há um bom tempo. Lembremos a chegada das EADs de uma forma brutal a partir do ano de 2004 nas redes de ensino privadas do ensino superior. Criou conglomerados gigantescos, foi a Croton Anhanguera. A Croton Anhanguera hoje domina mais da metade. Quando eu digo Croton Anhanguera, é o nome do conglomerado, porque ele é isso, um conglomerado. É como a Unilever, aquela lá dos produtos de limpeza. Tu compra um homem, é Unilever. Tu compra lá o desodorante tal, é Unilever. Na verdade, tu acha que são marcas diferentes, mas é tudo do mesmo conglomerado. No ensino EAD do ensino superior no Brasil, o conglomerado Anhanguera é dono até mesmo da Unopar, para quem não sabia. E de inúmeras outras universidades que alguns convém chamar de uniesquinas, né? Porque tu vai na esquina, tem. Não é o problema de ter muita oferta universitária, longe disso. Eu acho até que seria maravilhoso que nós tivéssemos uma universidade com cursos em cada esquina. Não é este o problema. O problema é a sua gênese. E na sua gênese, o ensino EAD vem para, na pura e simplesmente mercantilização do ensino. O único interesse, e aí há adeptos da nova pedagogia que misturam a necessidade do remodelamento educacional, a adequação educacional aos novos formatos pedagógicos interligados à tecnologia, isso é ótimo. Mas confundem-se isso com o EAD em si. Ou então, quando o EAD não funciona, dizem, mas isso não é EAD, isso é o EAD. O ensino à distância é isso. Quer se falar, então, do ensino presencial? Aí agora você usa muito a palavra do híbrido. Né? O ensino presencial que se utilize das tecnologias, ok. Agora, o ensino EAD, ele vem para desqualificar, sim, as relações de aprendizagem. E isso se torna algo extremamente perigoso quando sai do campo já falido, no campo do ensino superior. Lembremos as enxurradas de diplomas e de universidades à distância que fecharam suas portas devido a notas mínimas nos processos regulatórios do MEC. Quantas universidades à distância não receberam a liberação do próprio MEC para funcionar e depois nos testes de qualidade não conseguia nem o mínimo para se manter abertas? Isso foi durante os governos da esquerda mesmo, do governo dos dois primeiros governos Lula e no primeiro governo Dilma. Isso só fugiu do controle no governo Michel Temer, e hoje muitos estão fechando, não porque o EAD não teve apoio governamental, e teve muito. O governo, o ensino EAD, principalmente da Croton Anhanguera, que tinha 4,1 bilhões para comprar a grande parte do mercado do ensino superior brasileiro, mas não tinha dinheiro para pagar os seus impostos. De ano após ano pediam desoneração de impostos. Ou seja, por isso que eu falei em sociometabolismo do capital lá no início. Essas são as interligações. Quando nós batemos palmas para o EAD, que atende hoje, eu acho que eu já estou me alongando, depois eu vou falar sobre por que ele atende hoje, voltando ao Estado, por que ele atende hoje aos interesses da Agenda 2020. Obrigado. Passo a palavra.
aqui. Posso ir, Cleusa? Então, vamos passar para o Felipe e depois tu retorna para dar uma sistematizada mais a questão nossa chão de escola agora no que está acontecendo. Eu tenho certeza que o Felipe também vai abordar esse dado, então aí tu dá uma reforçada. Por favor, Felipe, fique à vontade. Já a nossa estrela aqui da videochamada é o Eric, que é o nosso convidado aqui, né? Então eu vou ser breve até para dar mais um tempo para ele falar também. Mas caso ele não fale tudo, né? Eu já queria aproveitar a oportunidade para elogiar o Eric e até para indicar, porque ele teve uma outra live no canal pela manhã, a La Matina, né? Depois, se o Eric até quiser falar um pouquinho mais como é que foi a participação lá. Mas tudo isso que o Eric está colocando aqui, lá ele colocou, acho que até com mais tempo e com bastante propriedade, assim, né? Foi muito bacana assistir a participação dele lá. Então, eu queria recomendar que todos assistissem, caso o Eric não consiga falar tudo o que ele disse lá naquela live aqui na nossa, né? Até porque a intenção da nossa é não ser muito longa, né? Mas então eu quero realmente fazer um relato um pouquinho sobre o chão de escola, como disse a Cleusa, assim, até com uma visão de gestor de escola também, né, e todos os anseios e as dificuldades da gente passar por esse ensino EAD, esse ensino híbrido, né, como disse o Eric, ou como aulas remotas, como é o termo que o Estado está utilizando aí, né. Então, tudo isso que o Eric colocou aí na fala dele, dessa precarização, então, né, do trabalho do trabalhador em educação aí, que ela já vinha de antes, não é de agora, né, e aparentemente parece que o Estado não se preocupa mais com qualidade, né? Chegou a pandemia, a gente entrou nesse modelo aí de aulas remotas, de aulas programadas, aula EAD, ensino híbrido, e já não se fala mais em qualidade, né? É o jeito que dá, né? Existe então essa promessa aí de que vão fornecer internet para os alunos, como o próprio Eric já apontou lá na outra live nessa também, com as questões da empresa que foi escolhida, para fornecer essa internet, e agora já se deixou de falar um pouco sobre isso, né? Parece que se abafou um pouco a questão da internet, assim. Então a gente nem sabe mais se vem ou não, já faz mais de um mês, pelo menos, que não se fala mais nessas questões de internet. Os Chromebooks também, né? Essa conexão com a Google, de que é a Google que fornece o Google Sala de Aula, e até os computadores que vão ser adquiridos também vão ser da Google, né? Então isso é uma questão que a gente tem que estar atento a essa licitação que está se fazendo sobre esses Chromebooks aí, não só sobre isso, mas também sobre a demora também para se fornecer esses aparelhos para os alunos, né? Então, se num estado de calamidade pública, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um estado de calamidade pública aqui no estado do Rio Grande do Sul, que inclusive é a primeira vez que isso acontece, né? Se mesmo assim não se consegue fazer as coisas de forma ágil pela educação, imagina como é que funciona quando a gente não está num estado desse decretado, então, né? Então, são várias questões aí, como antes eu tinha comentado com a Yara pontuou um pouquinho também, né? Nas escolas, então, existe essa questão dos plantões que foram colocados para se fazer nas escolas, né? Que a equipe diretiva e funcionários têm que realizar plantões nas escolas. Há 3 semanas atrás, eram 2 dias na semana, terças e quintas, né? Onde a gente tinha que fazer junto com os funcionários, então serventes, merendeiros e secretários, né? Mas esse, digamos que, mesmo que nem todos sejam do público de risco, né? Só pelo fato deles utilizarem transporte público, como é que a gente vai chamar os funcionários para virem para as escolas, para fazer uma limpeza, ou mesmo que para atender as secretárias atenderem para entregar algum documento, se eles dependem de transporte público, né? E eu sei que alguns diretores acabaram fazendo isso, porque foi uma determinação do Estado, e chamaram esses funcionários, né? Então, eu até queria aproveitar a oportunidade aí para dizer para os diretores que a gente tem que, sempre que o Estado determinar alguma coisa, a gente utilizar o bom senso, né? Se o funcionário vai depender de transporte público, não chame, né? Porque se ele vai ter que passar por um transporte público, ele não tem que vir para a escola, né? Não vai colocar a vida desse funcionário e do familiar dele em risco. Então, não é correto chamar, digamos assim, o trabalhador que é o mais vulnerável dentro da escola, ainda que ele não seja grupo de risco, para vir para a escola, né? Então, acho que os gestores, né, e talvez até convidar alguns professores que tenham carro, seria mais indicado para vir ajudar, fazer um mutirão na escola, e só o estritamente necessário, né? Até hoje eu vi uma publicação do CEPER lá dizendo que a SEDUC disse
que as escolas só não deveriam fazer plantões desnecessários, né? Pô, a gente não faz nem os plantões necessários, já é difícil fazer os necessários. Qual é a escola que faz plantões desnecessários, né? Então não há o porquê fazer um plantão desnecessário, né? Só se faz o estritamente necessário aí, então, né? Achei interessante do Eric ter abordado aí também das questões de equipamento, né? Ele citou alguns dados, lá na outra live também ele cita com mais detalhes, de que os alunos, a maioria, já não tem mais computador em casa como notebook, PC de mesa, então eles utilizam um celular que não é mais o mais adequado para se fazer esse estudo online aí, né? Eu, particularmente, eu odeio ter que estudar pelo celular, até porque eu dependo de óculos para enxergar, eu tenho uma visão que chega no final do dia, já não funciona muito bem mesmo com óculos. Imagina como é que é com os alunos, e alunos que às vezes têm 1 ou 2 celulares na família, né, aparelhos telefônicos, para eles poderem utilizar, nem sempre são todos que têm, né. Quando a gente vai tratar dessa questão da internet, então, isso é um desastre, né. Aqui a nossa escola é uma escola de centro, né, de uma cidade que faz parte da região metropolitana e fica colada com a capital. Então, aqui a taxa de emprego dentro da cidade, comparado com outras cidades mais de periferia, ela é grande, e mesmo assim, nessa escola de centro, que é a nossa, que recebe alunos que na maioria já estão até empregados com estágio, muitos estão tendo dificuldade em pagar a internet, né? E não estão conseguindo acesso a essas aulas EAD, né? Então, eles conseguem, no máximo, lá utilizar um WhatsApp e um Facebook, porque eles têm aqueles planos básicos, assim, mas o Google Sala de Aula, para eles, não funciona, né? Então, mesmo na minha escola, nós temos muitos alunos excluídos nesse ensino aí, onde a gente tem que estar juntando material impresso para eles retirarem na escola, mas alguns dependem de transporte público, então eles se colocam em risco para vir buscar esse material. Então, essa demora do Estado aí em fornecer essa internet, que eles dizem que vão fornecer, ela é demasiada, é muito grande, né? Uma outra questão que me preocupa bastante, e que até não foi abordada ainda, assim, é a questão da alimentação dos alunos. Até na outra live lá o Eric cita um pouco, né, que a merenda dos alunos, né, uma alimentação de qualidade, ela foi esquecida, né? A partir do momento que começou a pandemia, não tem mais merenda para os alunos, uma alimentação de qualidade, né? O que aconteceu? No estado que eles forneceram algumas cestas básicas, né, que no meu entender foram insuficientes, foram voltadas para os alunos que tinham Bolsa Família, e as sobras, então, se tivesse lá, aqui na escola, por exemplo, mandaram 100 cestas básicas primeiro, né? E é claro, a gente tinha 50, 60 famílias com Bolsa Família, e daí, então, as sobras a gente passou para as famílias que necessitavam, né? Mas mesmo assim elas foram insuficientes. A gente fez uma campanha que ainda está acontecendo aqui na escola para arrecadar alimentos, e mesmo assim a gente tem famílias que já precisam de uma segunda cesta básica, né? Que já é insuficiente, que está começando a bater aquele desespero, né? Porque eles perderam o emprego ou trabalhavam no mercado informal, como o Eric citou antes aí, que é a maioria da população, né? Então é mais de 50% da população, mais de 100 milhões de pessoas, como disse o Eric, está no mercado informal, e eles perderam totalmente a renda, né? Então só o desespero cada vez aumenta mais, e eu não vejo mais o Estado falar em uma solução de utilizar essa verba que antes era para merenda para ter uma segunda leva de cestas básicas, ou até uma cesta básica para as pessoas que não receberam essas cestas básicas, né? E isso preocupa bastante, assim, até não vejo muito outros diretores preocupados com isso. Foi a nossa escola e outras poucas que eu vi fazendo campanha de arrecadação de alimentos, que está sendo bastante necessário aí, mas me preocupa bastante, então, a segurança alimentar dos alunos, né? Fora essas questões de eles não estão conseguindo ter acesso a essas aulas online aí que estão acontecendo, fora o problema de qualidade dessas aulas online aí, né? Então, o Eric também citou um pouquinho ali sobre o 1% da população ter concentrar as riquezas, né? E o que a gente tem visto pouco, acho que tem sido pouco abordado aí, até pelos nossos políticos de esquerda, nossos políticos progressistas aí, a questão de se taxar riquezas, né? De que é o pobre que está pagando a conta, como sempre, e que a gente tem que batalhar para que o rico pague essa conta aí, né? Nada mais justo do que isso, né? A gente escuta na Gaúcha aí todo dia, quem escuta programa de esporte, eles falando de jogadores preocupados porque eles estão recebendo 20% a menos, 25% a menos, aí que o time vai parcelar lá e vai pagar tudo. Pô,
O jogador que recebe 1 milhão por mês, ou como o técnico que joga futevôlei lá também, que recebe 1 milhão por mês, não está nem trabalhando porque é grupo de risco, preocupado se vai receber 20% a menos, né? Então, acredito que os políticos e a militância da esquerda tem que falar mais sobre essa bandeira aí de se taxar grandes riquezas e que é o rico que tem que pagar essa conta, porque mais uma vez é o pobre que está pagando e a gente sabe que mesmo no momento onde a pandemia diminuir, ou que até que ela venha acabar, se encontrando uma vacina, a gente vai passar por um momento econômico aí terrível. O Brasil regrediu já o PIB já aos anos 30, né, que foi o nosso pior momento do PIB, a gente está indo para lá, né, em alguns lugares a gente até já regrediu disso. Então a gente tem que achar uma forma aí de que o pobre parar de pagar essa conta, porque é o rico que tem que pagar, né. Outra questão aqui no estado também que o governo não está levando em consideração, assim, e nós como sindicato, também eu acho pouco enérgico que o CEPER Sindicato mesmo tem feito, é que a gente veio de uma ressaca de uma greve também, né? Então, que está afetando os professores aqui no Rio Grande do Sul, é que muitos saíram endividados dessa greve, né? Ficaram 2 meses, 1 mês e meio sem salário ali, e saíram endividados para entrar nessa pandemia aí, que alguns também tinham uma segunda atividade que não estão podendo exercer, e também estão com dificuldade para pagar essa internet, para poder ministrar essas aulas online, né? Como disse o Eric também na outra live, não lembro se ele comentou hoje aqui, foi passado para o educador toda a carga do trabalho, né? Então, o equipamento sai do nosso bolso, a internet sai do nosso bolso, né? E até agora o governo não nos deu nenhum suporte, nem de internet, nem de equipamento que está sendo necessário, e isso está afetando a qualidade da educação, né? A gente poderia fazer um ensino remoto, um ensino online, muito melhor do que o que está acontecendo, se tivesse tido um suporte já no primeiro momento, pelo menos para os professores, né? Fora o fato de que agora o Estado está cortando também o Vale Transporte, né? Porque eles pensam assim, se o ensino é remoto, o professor está trabalhando de casa, não precisa, então, de Vale Transporte, né? Se ele for 1 ou 2 vezes na semana lá para entregar a atividade impressa para os alunos, então a gente paga esses dias lá. Então, além do professor ter saído desse movimento de greve, onde a gente recuperou a greve, que não foi paga, né? A gente já saiu endividado, né? A gente já perdeu também a renda quem tinha uma segunda atividade, né? Ainda é cortado até o Vale Transporte em alguns casos, como a gente estava conversando essa semana numa reunião aí, a Cleusa estava até fazendo uma denúncia de que até o Vale Alimentação de alguns teve alguns cortes aí que as pessoas vão ter que correr atrás nesse momento, né? E outra questão também que é interessante, que o Eric levantou lá na outra live, é a questão que preocupa um pouco, que é da privacidade, né? Porque a gente sabe que esse e-mail @educar aí do Google, ele foi nos jogado no colo, né? A goela abaixo, né? Vai lá e usa, é isso aqui que tem para usar, então tem que usar isso aí. A gente sabe que até tem algumas escolas que resolveram não utilizar, se eu não me engano, o Godoy de Porto Alegre, até eles fizeram lá uma carta aberta à Secretaria de Educação, dizendo que eles não iam utilizar, que eles tinham um outro modelo, né? Mas todos os nossos dados a gente não sabe de que forma vão ser usados, né? Então são os dados dos alunos, os dados dos professores, né? Tudo que a gente subir nesse Google Drive, nesse Google Classroom, a secretaria e por tabela os governos terão acesso a isso, né? Então essa é uma questão que tem sido pouco levantada. Fiquei bastante feliz de assistir lá a live do Eric e ele falar sobre isso também, porque a gente está entregando os nossos dados de mão beijada, assim, né? A gente sabe que atualmente, economicamente, é o que mais tem valor, se não valor econômico, valor político, né? A gente sabe que dados da população têm ganhado eleições, né? Vide Brexit, eleições americanas e eleições brasileiras, né? Então isso preocupa bastante também o que vai ser feito, né? E essa possibilidade de como foi feito, de a gente ter que usar o Google. A gente vê hoje também sobre fake news e essa questão dos alunos também só poderem utilizar o WhatsApp. Isso é bastante problemático, né? Até porque a gente sabe que o WhatsApp é terra de ninguém sabe o que está rolando ali, e a gente sabe que o Google também não é uma empresa com muita responsabilidade em relação a fake news, né? E o que corre na internet. Então isso preocupa bastante. Então é bem bacana o Eric abordar essa questão aí, né?
Mas então, basicamente é isso, né? Eu como gestor, assim, o que me preocupa bastante também é com a evasão, né? Desde que eu assumi a direção da escola, eu acho que o maior problema dentro de uma escola para a educação é a evasão, porque o aluno que vem até a escola a gente consegue ensinar alguma coisa, mas o aluno que evade a gente não consegue ensinar nada, né? Então, além do ensino ser remoto, não ter muita qualidade, se os alunos já evadiam antes da escola, imagina o tamanho da evasão agora, né? A Secretaria de Educação nos pediu mais uma burocracia massacrante, como diz o Eric também nas falas dele lá, né? Cada vez mais tem mais burocracia para controlar o que o professor está fazendo lá. Então, eles nos pediram um relatório dos alunos que estavam tendo acesso a essas aulas programadas. E quando a gente vai analisar, principalmente para o público noturno, que é o caso da minha escola aqui, que é o público mais vulnerável, é o que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então por isso eles já evadiam antes. O nosso aqui está entre 50% e 60%, algumas turmas, principalmente no primeiro ano, abaixo de 50%, né? Quando a evasão era de 25% antes nas turmas, quando chegava no final do ano, 25%, 30%, agora a gente vai ter uma evasão de 50% a 60%, né? Então imagina, uma turma com 30 ali, a gente chegar no final do ano com seis alunos, né? Então, isso é terrível, acho que é o de pior que pode acontecer para a educação, e quanto mais o governo demora para achar uma alternativa onde o aluno possa ter um acesso à internet para poder participar das aulas, mais eles vão evadir, né? Porque quando chegar ali em novembro, dezembro, que eles vão receber a internet, o que eles vão pensar? Esse ano já está perdido para mim mesmo, não vou conseguir fazer as atividades que já foram. Então não adianta nem fornecer internet para eles daqui a pouco, porque eles nem vão retornar, né? A não ser que o governo esteja visando só o ano que vem, né? Mas aí sim, para o aluno que se evade, eles vão perder o ano letivo, porque eles vão desistir de 2020, né? E o que a gente tem lutado dentro das escolas é para que isso não aconteça, né? Só que tem que se dar uma resposta mais rápida para esses alunos aí, para que eles não abandonem a escola, né? E esses alunos sim vão perder o ano letivo de 2020 por não retornarem. Mas, por enquanto, a minha Obrigada, participação... então. Obrigada, Felipe. De fato, a gente observa, assim, na fala de todos os nossos colegas e mais evidenciado, assim, com todo o relato que vocês têm feito, de que, mais uma vez, um princípio constitucional está sendo, né, ignorado, que não está se dando o direito à educação a todos, e isso se reflete nesse índice tão, né, significativo de pessoas que não têm dado retorno e que possivelmente, né, vão ser evadidas da escola. E isso, né, significa também, logo ali adiante também, de repente, enturmações ou até mesmo demissões, né? Então, é a precarização, junto com ela vem vindo, né, a diminuição da frente de trabalho, dos nossos postos de trabalho. Mas eu vou passar para o Eric, então, para fazer as considerações finais e dar uma retocada, então, em tudo que foi falado aí para a gente, né, e com certeza, em outros dias, a gente vai poder continuar essa fala, porque ela não se esgota por aqui, né, nosso debate. Por favor, Eric. Bom, vou tentar ser o mais sucinto possível, mas queria fazer um levantamento bem rápido do macro para o micro no que tange ao estado do Rio Grande do Sul. Bom, como eu estava falando anteriormente, esse processo de desejos de precarização, desse desejo desta invasão do EAD, porque o EAD atende a interesses neoliberais, atende a interesses de formação multidimensional para o trabalho, e quando eu digo isso, também multifuncional, porque a ideia do EAD, essa concepção tão criticada por Domenico De Masi, pelo próprio Byung-Chul Han, que é a ideia de estão mercantilizando o nosso tempo livre. Estão nos mercantilizando a cada minuto, quando no EAD não há mais a respeitabilidade a um processo da normativa do trabalho físico, que é o tempo determinado de trabalho. Não que professor não trabalhasse em casa, isso já ocorria. Só que o EAD, ele invade de uma forma
brutal o nosso tempo livre. Nós pensamos sempre como vamos montar aulas, como vamos corrigir. Há um desgaste físico e mental em como fazer as devidas correções, as dificuldades tecnológicas, e aí adentramos as questões mais diretas. Primeiro, logo no início da pandemia, já deu para se perceber, é claro, um sorridente Faisal Caram, o nosso secretário de Educação, que sorria, mas por detrás dele, claro, havia um espectro, e esse espectro, para o trabalhador, não é o espectro do trabalhador, era a Agenda 2020, era a Fundação Lehman, que já vem fazendo, já foi anunciada como uma nova parceira nas normativas educacionais, ainda no início do governo Leite. Na posse dos novos coordenadores regionais, estava uma secretária da Fundação Lehman junto, sentada ao lado esquerdo do governador. Esse é um fato que não pode ser esquecido. Uma secretária da Fundação Lehman, também representante da Agenda 2020, sentava-se ao lado do governador, como também representantes da RBS. O que a RBS tem a ver com educação? A Agenda 2020 já articulava, assim, as grandes mudanças no ensino do Rio Grande do Sul, que só foram aceleradas pelo vírus. Porque vírus, como disse Byung-Chul Han, não faz revolução. Essas mudanças foram aceleradas. O vírus, no Brasil, é incrível. Há coisas que a gente ainda, um dia, a nossa van filosofia há de explicar, que como aqui no Brasil, o vírus, ao contrário do que na grande maioria dos países com intuitos neoliberais para suas economias, o vírus caiu como um atravancador deste projeto neoliberal. No Brasil, ele caiu como um aprofundador dos projetos neoliberais. E aí nós nos perguntamos, por que isso no Brasil? Por que isso no Rio Grande do Sul? E aí nós temos que lembrar das condições concretas que nós estamos vivendo desde 2016, do desmantelamento dos sindicatos que já vinham há décadas de conciliação de classe. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos também isso no campo educacional do Estado. O CEPERS, o maior sindicato em número de filiados da América Latina, negociou na última greve, sentou com os nossos carrascos na Assembleia Legislativa para aprovar o menos pior, nas palavras da própria direção sindical. Ou seja, isso foi uma fissão traumática para os educadores do Estado que se mantiveram heroicamente até o final daquela greve em grande participação. E mesmo aqueles que não se mantiveram até o findar da greve foram extremamente atachacados pelas medidas que o governo, se achando imponderado, nos tocou. Tivemos de 4 a 5 meses seguidos antes da pandemia, como bem dito pelo colega, de descontos salariais. Mas isso ocorreu por quê? Porque o governo é mau? Porque o governo não gosta de mim? Porque o governo é neoliberal. E ele agiu de uma maneira ainda pior que o Sartori, que o governo anterior, porque se sentiu empoderado. É como os racistas, machistas, homofóbicos, que se sentiram empoderados para bater nas ruas, para gritar abertamente nas redes sociais os seus preconceitos a partir da eleição do Bolsonaro. Esse processo é o mesmo construído pela própria inabilidade do sindicato em manter a resistência daquela luta. Nós tivemos o quê? Nós tivemos um governo que se sente agora mais empoderado como nunca. E a falta de uma oposição sindical organizada, e esta crítica tem que ser dada, ela não pode ser deixada para depois,
A falta de uma oposição sindical organizada, inclusive organizada em simbiose com as organizações da classe trabalhadora, para além da categoria. Por que digo organizada também para além da categoria? Ou seja, isso deveria estar acontecendo e não ocorre. Por que o sindicato não está cobrando junto à paz uma medida, já que o governo quer instituir o ensino EAD via plataformas do Google e que trazem problemas graves? Porque já disse que o acesso à internet se dá principalmente em primazia por celular, celulares que não são de última geração, têm problemas de memória, capacidade de armazenamento. Inclusive, o acesso à internet, a gente não comentou, que é precarizado, pois boa parte dos alunos acesso à internet, o Brasil tem, a região sul tem 71,2%, como o professor Eric falou na primeira parte, em acesso à internet. O que seria até um dado alto, seríamos, dentro do 71,2%, a terceira nação do mundo em acesso à internet. Mas aí vamos à qualidade, o que há por detrás dos números. E aí, quando tu humaniza a análise desses números, nós chegamos a um dado que é mais grave. Mais de 80% dos que acessam a internet não é por fibra ótica. Acessam via contratos limitados de dados de telefonia móvel. Ou seja, se os alunos se utilizarem-se de uma aula via uma plataforma pesada, que é o Google Classroom, em questão de 3, 4 dias com aulas e trabalhos, eles já gastaram mais da metade do seu plano. Isso for um plano de 3, 4, 5G. Eles vão se gasta rapidíssimo. E aí, esses alunos, como é que se mantêm estudando? Hoje é na plataforma que as telefonias, a grande maioria oferece, que é ilimitado no WhatsApp. E aí eu posso fazer um parênteses de que, tendo essa leitura, as minhas aulas à distância se mantêm hoje numa imitação de um programa de rádio, que se chama Voz do Professor, o qual o arquivo é anexado na plataforma dos grupos de turmas no WhatsApp. E como eu disse, não é nenhuma propaganda aqui para o WhatsApp, né? Nós sabemos que o WhatsApp serviu aí para as maiores barbaridades e achintes, né? Foi um assinte à democracia brasileira o que a plataforma do WhatsApp proporcionou e ainda segue proporcionando a fábrica de fake news do governo Bolsonaro, da extrema-direita. Não digo, acho que até temos que um pouco abandonar, a gente fala governo Bolsonaro, eu acho que tem que ficar governo mesmo, não é? Ou Bolsonaro, porque sai Bolsonaro, e essa extrema-direita não vai morrer. Ela representa hoje 30% do apoio popular. Então não é na figura Bolsonaro. Sai um Bolsonaro, colocam quem? Um Gereissati do PSDB. Gereissati, aliás, esse que foi o maior, a família Gereissati foi a maior financiadora direta, isso está no site do TSE, foi a maior financiadora. Caiu. Do Eduardo Leite. A família Gereissati, a maior financiadora do Eduardo Leite. Essa mesma família Gereissati foi uma das que mais se locupletou da onda privatista da FHC nos anos 90, se tornando o Gereissati um dos maiores acionistas da antiga Telefônica e hoje da Oi. A Oi, que é a empresa que foi aventada inicialmente como a principal fornecedora de internet aos alunos na possibilidade desse fornecimento. Isso eu aventei até mesmo, fiz essa pergunta na hora da live, quando foi comunicado pelo então governador. Então vejam, o processo, nós temos vários problemas aí, é um rol grande aí de problemas que nós vamos ter. Primeiro, essa adequação ao Google traz
nós não sabemos quantos recursos. Isso aí, ó, o governo está se aproveitando da pandemia para não dar os dados abertos de quantos recursos do Estado estão indo para a Google. Segundo, a alimentação dos alunos, como bem colocou, onde está indo o dinheiro que deveria ir para a alimentação escolar? Principalmente o dinheiro das parcerias que não estão sendo pagas com os pequenos produtores. Em cidades pequenas como Alegrete, há uma parceria de fornecimento de alimentos dos pequenos produtores. E isso era essencial até para montar uma cesta básica, né, de alimentos do pequeno produtor para aqueles alunos que sentem necessidade. Principalmente os alunos que recebem Bolsa Família. Então, na escola gaúcha, e segundo dados, os últimos dados, infelizmente, que eu tenho, não são atualizados, são dados ainda do último ano em que a Rejane era a nossa presidente do CEPERS. Naquela época, nós tivemos uma parceria com estudos para ter um censo do sindicato sobre a infraestrutura direta das escolas, que mostrava que boa parte das bibliotecas do Estado não eram equipadas, as cozinhas eram em tamanho e equipagens insuficientes, e as salas de aulas precárias e grande maioria dos prédios com problemas, né, principalmente na parte sanitária. Então, nós observamos aí que o retorno às aulas, dentro da realidade da escola gaúcha, apesar da escola gaúcha ainda estar algum patamar acima de alguns estados brasileiros que ainda estão em grau de abandono maior, é impossível se falar em retorno. Agora, na impossibilidade de se falar em retorno, se colocam também outras questões. Se não haverá um retorno, vamos pedir o encerramento do ano letivo? Esse pode ser um desejo da Agenda 2020. Imagine uma categoria clamando por um fim do ano letivo que judicialmente libera a demissão de boa parte dos trabalhadores, funcionários da escola, que hoje em dia, como pela ausência há anos, como eu disse no outro bloco, pela ausência há anos de concursos, são a grande maioria contratados, professores, a grande maioria carregam uma convocação, e boa parte da categoria, inclusive, né, dos professores, também é contratada. Lembramos, complicado, né? Mesmo quando acabar o processo pandêmico, há sim hoje um caminhar, e aí nós devemos nos organizar como sindicato para barrar isso, há sim um organizar de manutenção de parte desse EAD, porque a reforma do ensino médio deixou claro que 40% da carga horária poderá ser à distância. Verdade. 40% da carga horária. Nós vamos agradecer o Eric e vamos até combinar de uma próxima live nos retomar esse assunto, porque realmente o assunto não se esgota por aqui, nós temos muito, mas o nosso temor é de que fique muito comprida essa live e as pessoas acabem deixando de assistir, porque, de fato, todos os pontos são muito importantes, né, mas esse é o nosso maior temor, que não ficasse, até mesmo se comentou isso na reunião que a gente preparou, essa live, de que não ficasse muito longa. A única colocação que eu queria colocar no final, né, tentar também ser super rápido, é que o seguinte, hoje, né, o próprio Byung-Chul Han trabalha a ideia da sociedade do cansaço, onde nós criamos uma sociedade da multifuncionalidade a partir do digital, que tenta mercantiliza até mesmo seu tempo livre com relação ao trabalho, e isso traz os problemas como a depressão, o TDAH, síndrome de Burnout e tantos outros problemas psicológicos que acompanham a sociedade moderna. Só que esses problemas se agravam em época de pandemia, e principalmente porque, no sentido do professor, nós somos atachacados por uma enxurrada de burocracia que não havia antes, uma burocracia inexistente, e são burocracias que, notem, são burocracias onde nós preenchemos o controle sobre nós próprios.
Isso é o princípio mais enraizador da ideia de socio-reprodução do capital, no sentido toyotista, onde cada um é o gerente do seu próprio trabalho. E isso agrava os problemas psicológicos de exaustão mental, e esses professores, infelizmente, nós temos que ter um senso crítico, e aí fica um chamado agora, uma autocrítica à categoria, que muitas vezes internaliza isso como se fosse a ideia do operário padrão e repassa aos alunos para atender aos anseios que gostaria de ver das suas diretorias, das CREs, para atender os anseios de mostrar-se operário padrão, e o aluno é invadido por uma imensa carga de trabalho que nunca aquele mesmo professor trabalharia no presencial. Mas para mostrar que tem dados para preencher as planilhas, que tem dados, a importância da sua disciplina, então o que acontece? Há o esgotamento mental de famílias e de alunos dentro desse processo. E quando há, hoje em dia, essa enxurrada de memes, né, até quando fica no meme é bom, mas de textos, de reclamações das famílias com relação a enxurrada de trabalho, a normativas de trabalhos vindas dos professores, e não respeitando, e não fazendo uma autocrítica, e não desrespeitando até mesmo algumas normativas do governo, porque não se encaixam com as realidades, e aí nós temos isso. Nós temos o esgotamento tanto do professor quanto também das famílias. Obrigado. Muito obrigado, Eric, obrigado por socializar o teu conhecimento conosco, obrigado, Felipe, por nos ajudar na questão mais do suporte técnico e também compartilhando conosco a tua vivência como diretor de escola, com todo o teu conhecimento que tu tens. Obrigada, Yara. Eu não sei se ainda está aqui na sala, nós tinha nossa Dani estava aqui conosco, mas eu não sei se ela saiu ou não sei se ela quer dar também um alô aí para o pessoal. Ela está aí, não? A Dani no final não pode ficar chamada. Ela saiu, então. Então, eu agradeço a todos e, com certeza, a gente vai retomar esse ponto, porque, como eu disse, eu acredito que é importante a gente ir trocando entre nós essas nossas angústias, e os colegas que nem tu, Eric, tem todo um suporte teórico em cima para nos ajudar. Eu acho que é bem importante isso, né? E agradecemos mais uma vez em nome dos colegas. Eu não sei se a Yara quer colocar alguma coisa, e muito obrigado mesmo, viu, por nos atender o nosso pedido. Eu também só tenho que agradecer, né, todo o conhecimento do Eric, a experiência do nosso Felipe aí, e obrigado, Cleusa. E tem muito assunto ainda, se a gente ficasse aqui a noite adentro, né? Então fica para a próxima, que com certeza vamos tentar fazer, tá? Muito obrigada a todos. Então. E até para quem estiver assistindo, né, Cleusa, a gente tem intenção de fazer uma vez por semana as lives aí, então a gente já deixa o convite para outros professores, pais, alunos que queiram participar aí, até para fazer um relato de como é que está sendo estudar ou ser pai de aluno, né, nesse momento, ou ser professor, né, nesse momento aí. Então o nosso canal está aberto para quem quiser se dispor, é só mandar uma mensagem para a gente aí, né, e dizer que quer participar, e uma sugestão de tema que a gente faz contato para combinar isso. Isso mesmo. A nossa ideia é toda semana no mesmo horário. Obrigada e até mais ver. Obrigada aí. Valeu, pessoal.